instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. onde houver ofensa, Que eu leve o perdão. onde houver discórdia, Que eu leve a união. onde houver dúvida, Que eu leve a fé. onde houver erro, Que eu leve a verdade. onde houver desespero, Que eu leve a esperança. onde houver tristeza, Que eu leve a alegria. onde houver trevas, Que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. compreender que ser compreendido, amar que ser amado, Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. que é morrendo que se vive, Para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. compreender que ser compreendido, amar que ser amado, Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. que é morrendo que se vive, Para a vida eterna. Boa noite a todos. Vamos fazer a nossa oração. Agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui fazendo a transmissão dessa palestra. Pedimos à espiritualidade que esteja conosco, nos oriente, nos guie. A gente possa aproveitar esse momento da melhor maneira possível, enraizar as reflexões, os ensinamentos que serão colocados aqui. Assim a gente pede autorização para o início da palestra. Graças a Deus. Como de costume, vamos ler uma passagem aqui do Evangelho. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Parábola do mau rico. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu, e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio, e, exclamando, disse estas palavras: Pai Abraão, tende piedade de mim, e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males? Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento.
Abraão lhe retrucou: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Vamos fazer aqui, alguns comentários. Então, a espiritualidade comenta aqui com relação à utilidade providencial da riqueza. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, as tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que, muitas vezes, aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Mas, do fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se. Como certos venenos podem restituir a saúde, se empregados a propósito e com discernimento. Então, essa reflexão é interessante, ela é muito maior do que, na verdade, a gente está lendo aqui, muito mais abrangente, mas a gente pode restringir aqui o contexto dos nossos comentários, só para perceber que vejam que na passagem ali, nós tínhamos aquele rico que vivia de maneira muito orgulhosa, muito vaidosa, com muita ostentação, e, como o texto deixa claro, sem a mínima preocupação de vivenciar o evangelho, a caridade, a fraternidade, e as consequências da sua pobreza, com fome, com problemas de saúde, sem os recursos necessários, portanto, para ter uma vida digna, mas que suportava com a resignação possível, sem a rebeldia, e a situação de cada um após o desencarne, não é? Então vejam que aí, após o desencarne, aquele rico orgulhoso que se julgava feliz, se julgava satisfeito, se julgava grande, se viu como pequeno e como miserável que era espiritualmente, e como que o pobre que sofria, como que ele se viu grande, como era em espírito, no plano espiritual, por ter suportado bem as suas provas. E o texto comenta uma coisa importante: o problema não é a riqueza. Então, não é que o rico estava condenado pelo simples fato de ser rico, claro que não. O problema é o que ele fez com a riqueza. E, nesse sentido, o texto comenta muito acertadamente que a prova da riqueza é, inclusive, na matéria, uma prova muito mais difícil do que a prova da pobreza, da miséria, claro, porque ela te possibilita satisfazer todas as suas imperfeições, todos os seus vícios, os seus desejos materiais que nos afundam, nos enraizam na dimensão material e nos afastam, portanto, da dimensão espiritual. Enquanto que a miséria não tem nada disso, então naturalmente encontra como único consolo a esperança, o futuro, numa vida melhor após o desencarne. Então, de certa forma, estimula a fé. Agora, as duas provas podem ser mal aproveitadas. Assim como o rico pode ser vão, orgulhoso, e não administrar adequadamente a sua riqueza, é claro que o miserável, ele pode sim se revoltar também com a sua situação e não conseguir aproveitar essa prova. Agora, é mais difícil, de fato, a prova do ponto de vista espiritual, das nossas necessidades espirituais, é de fato mais difícil. A prova da riqueza. Então, fica aí a reflexão, sobre o que lemos no Evangelho de hoje. Vamos passar, então, para a nossa palestra. Estamos hoje na palestra, então, de número 1,
E nesse tema, a gente conversa sobre o próprio centro espírita, o local onde, em condições normais, fora de pandemia, nós nos reunimos para termos acesso às palestras, aos tratamentos, abordando então esse centro espírita como escola da alma. E vejam que entendam como escola aí algo muito mais abrangente do que simplesmente transmitir conhecimento, como vai ficar claro ao longo da nossa palestra de hoje. É uma escola com trabalhos muito mais abrangentes. E é muito importante a gente ter locais assim na matéria, porque somos espírito, não somos matéria, mas estamos temporariamente na matéria. E vejam, estamos aqui, limitados aos nossos sentidos físicos, a nossa visão, né, a nossa audição. Então, a gente não vê, a gente não percebe essa realidade espiritual. No entanto, ela é a grande realidade da vida, ela é a realidade permanente da vida, a realidade espiritual. A realidade material é que é transitória, mas a gente está nessa realidade transitória e não percebe com os nossos sentidos essa realidade permanente, eterna do plano espiritual. A gente não percebe isso. Então é importante, muito bom para a gente, que a gente tenha locais onde a gente possa ir e fortalecer o nosso elo, sim, com esse mundo espiritual, com a espiritualidade amiga, tendo ali bons ensinamentos, tratamentos, para que ajude a gente a manter esse elo com a espiritualidade, mesmo estando presos na matéria e não a percebendo com os nossos sentidos físicos. Isso é importante para a gente, muito bom. E espero que logo possamos estar reunidos na nossa casa espírita, né, na nossa FEAP, dando continuidade aí às nossas palestras presenciais, aos nossos tratamentos presenciais. Colocando então aí o trabalho abrangente dessa escola espiritual, que é a casa espírita, a gente começa citando que o centro espírita ele é um refúgio não só para almas encarnadas, mas para almas desencarnadas também. Isso é importante que fique claro. Enquanto nós nos reunimos ali, muitas dezenas e ao longo do ano, quem sabe, muitas centenas de pacientes, né, de encarnados, recebendo, como está escrito aí ao lado, acolhimento, consolo, esclarecimento. Vamos ter em mente que o número de encarnados ele ainda é muito inferior ao número de desencarnados auxiliados pela casa espírita. Então, ela auxilia espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, dentro desse trabalho de acolher, consolar e esclarecer. Enquanto nós estamos ali assistindo a palestra ou realizando um tratamento de desobsessão, de cura ou no passe, não tenham dúvida de que a quantidade de desencarnados sendo auxiliados através dos tratamentos, ela é enorme. Enquanto nós estamos ali assistindo, por exemplo, uma palestra, nós temos uma quantidade muito maior de desencarnados assistindo a palestra também, uma quantidade grande de desencarnados recebendo tratamentos de cura, de passe, e a gente é auxiliado. Esse trabalho que a Casa Espírita faz, ele, que fique claro também, é um trabalho que nasceu como Jesus. O trabalho é uma continuação do trabalho de Jesus. Não é algo novo, não é algo diferente. É fruto, claro, de todo o conhecimento que a gente já pôde adquirir desde a vinda do Cristo. Então, feito de uma maneira diferente da maneira como Cristo fazia, evidentemente, não só pelas limitações que nós temos, mas sim por todo o avanço científico, intelectual que a humanidade já fez nesse sentido. Mas a essência do trabalho é ainda o trabalho que o Cristo procurava fazer quando estava encarnado entre nós. Isso é um trabalho de acolhimento, consolo e esclarecimento sem as, como está escrito aí, alegorias do formalismo religioso, sem dogmas, sem rituais. Vejam que o Cristo sempre ensinou princípios, condutas, maneira de pensar, maneira de agir
de enxergar a vida, de se comportar diante da vida. Ele não ensinou rituais, ele não ensinou dogmas, ele não ensinou, muito pelo contrário, desestimulou as práticas externas como algo que ilude o espírito na sua relação com a espiritualidade, enquanto que quem ele é de verdade, a sua natureza, muitas vezes não muda. Então, vem tirar o foco das práticas externas, dos rituais, dos dogmas, e voltar a focar na essência, na transformação, e procurando restabelecer as almas a confiança em si mesmas. Por quê? Porque nós somos de natureza divina, e essa natureza divina é que precisa ser despertada. O que isso significa? Isso significa que a espiritualidade ela está trabalhando para que a gente tome consciência da nossa natureza divina e nós possamos tomar as decisões e proporcionar as mudanças que nós precisamos fazer para que nós sejamos mais felizes, para que nós sejamos espíritos maiores, para que a gente evolua. Nós somos os agentes dessas mudanças, dessas transformações, e nós temos condições e força para isso, porque a nossa natureza é divina. No entanto, infelizmente, como que a gente rege a nossa ligação com a espiritualidade? Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, a gente, primeiro, só procura a espiritualidade se a gente tiver com alguma coisa que nos traga sofrimento, desconforto na matéria. É o primeiro passo. Quantos de nós não procuramos a espiritualidade somente na dor? Quando está tudo certo na matéria, aí a gente nem lembra. Jesus, espiritualidade, muitos de nós não agimos assim. Quantas vezes a gente não vai a uma casa espírita ou a outros locais de espiritualidade, mas a gente vai com demandas. Eu estou indo, mas eu estou indo porque é o seguinte, eu quero conseguir muito isso e aquilo. Eu quero conseguir essa ascensão financeira, essa ascensão profissional. Eu quero conseguir o amparo para conseguir trabalhar esse relacionamento, para conseguir vencer essa etapa, essa dificuldade, para conseguir superar esse meu problema familiar, afetivo, para conseguir a cura para essa doença. Então eu procuro a espiritualidade e eu já procuro assim com as minhas demandas. E enxergo na espiritualidade alguém que tem o papel de ouvir e atender às minhas demandas, de abaixar a cabeça perante a minha sabedoria. A gente inverte a importância, a ordem das coisas. A gente procura a espiritualidade querendo que ela nos atenda, pensando em o que a espiritualidade, na verdade, vai fazer aqui para atender às minhas necessidades, quando, na verdade, a gente deveria pensar o contrário. A gente deveria procurar a casa espírita pensando o que a espiritualidade deseja de mim para que eu faça e assim eles consigam me ajudar. Então não é o que eles podem fazer por mim, mas na verdade o que eles estão esperando, o que Jesus, o que a espiritualidade realmente está esperando que eu faça, que eu modifique em mim, para que eles possam obter melhores resultados também no benefício, no bem que eles querem fazer por mim. Para que o sofrimento deixe de ser necessário para mim como ferramenta de trabalho, de aprendizado, porque eu estou aprendendo. Então eu não preciso mais daquela lição dura, porque eu estou aprendendo. Mas não, eu quero que a lição dura seja removida. Removida pela espiritualidade. Ah, mas Deus é bom, ah, mas Jesus é bom, ele vai me ajudar. E aí a gente acha que o ajudar é remover a dificuldade, é fazer com que a gente conquiste aquela conquista plenamente material que a gente quer. A gente acha que a gente sabe o que é melhor para a gente. Aí o que é melhor para a gente é sempre assim, o sucesso com a eliminação daquela dificuldade material. E a gente não entende o que Jesus quis dizer com bem-aventurados os aflitos. Porque a gente não quer ser um aflito bem-aventurado. A gente quer a aflição removida.
para que a gente possa continuar agindo e pensando e sentindo da mesma maneira que a gente vem fazendo há várias encarnações, maneira que fez com que a gente chegasse a essa condição de sofrimento. E aí, ao invés de a gente querer mudar e aceitar o amparo da espiritualidade para fazer essa mudança e despertar para a nossa natureza divina e trabalhar com fé para essa mudança, não, a gente quer que a mudança da nossa vida. Será que esse é o papel da espiritualidade? E aí, se aquela casa não conseguir fazer isso por mim, então aquela casa é fraca, eu vou procurar outra. Quantas pessoas não procuram esse tipo de relação com a espiritualidade? Quando, na verdade, a espiritualidade ela quer que a gente tenha outro tipo de relação com eles. Perceba que a gente quer que você faça por você o esforço que você precisa fazer, o entendimento que você precisa ter. Se modifique, tenha resignação, tenha fé, tenha coragem. E nós estaremos com você para que você cresça como espírito, que muitas vezes é um crescimento através de muitas dificuldades na matéria. É isso que a gente tem que entender. E é para isso que a espiritualidade está aí. E isso significa o despertamento da nossa natureza divina. Colocar nosso relacionamento com a espiritualidade no devido lugar, na devida ordem. O Centro Espírita tem, portanto, por finalidade, o estudo, através do estudo, da prática da doutrina dos imortais, ensinar na convivência fraterna, experiência da solidariedade e nos ensinar a cultivar as virtudes que a gente precisa, né? Passar para a gente a ideia clara de que nós estamos aqui na matéria, principalmente com o objetivo de cultivar determinadas virtudes, conforme listadas aí. Então, essa doutrina dos imortais, o espiritismo, né? E quem são esses imortais aí? Nos referimos como imortais a esses espíritos que, ao contrário de nós, não necessitam mais encarnar na matéria e passar por essas duras provas, por essas duras expiações, porque, na verdade, já superaram essa fase de evolução, já passaram por isso, já despertaram para a sua natureza divina, já estão em sintonia com essa natureza divina, já passaram e, portanto, não tem mais necessidade de passar por isso para a sua evolução, mas nos amam infinitamente, como Jesus, o maior exemplo de imortal que nós podemos citar. Vejam que, ao pé da letra, todos nós somos imortais, o espírito não morre nunca, termina uma existência material, o corpo físico morre, mas nós não somos o corpo físico, então todo espírito é imortal. Mas quando a gente fala de doutrina dos imortais, nós estamos falando de imortais nesse sentido, aqueles que não mais precisam encarnar na matéria grosseira do nosso planeta, um planeta de provas e expiações, para continuar a sua evolução. Então, quando vem como missionários. Não que todo missionário seja um imortal desses. Muitos dos nossos missionários tinham sim a necessidade ainda de vir encarnar na matéria para a sua evolução. Mas Jesus, por exemplo, ele é o maior exemplo de imortal, onde ele não precisava vir aqui para a evolução dele. Então, ele vem como um grande missionário por amor a nós. Mas existem outros auxiliando Jesus aqui no planeta que também já são considerados imortais, nesse sentido de não precisam mais da morte que representa para eles vir à matéria. Porque a gente chama de morte perder o corpo material. Mas, se a verdadeira vida é espiritual, não faz muito mais sentido a gente considerar como morte a vinda de um espírito para a matéria? Nascer num corpo material, ser aprisionado num corpo material, perder momentaneamente essa percepção da vida espiritual, do plano espiritual, e estar aqui aprisionado, isso não é muito mais de morte do que a libertação disso e retorno para a verdadeira vida? Então, a gente troca os conceitos, mas eles não. Então, para eles, o imortal é aquele que não mais precisa morrer vindo para essa matéria grosseira como a nossa. E estamos aqui, estamos precisando cultivar essas virtudes. Discrição, modéstia, essas duas de cima aí, né? Discrição e modéstia caminham juntas para que a gente não se comporte como rico
da leitura que fizemos hoje do Evangelho, arrogante, orgulhoso, vaidoso, e não acabemos como ele, quando nossa encarnação terminar. A fé, o devotamento, para que a gente possa confiar na espiritualidade, para que a gente possa confiar que estão sempre fazendo o melhor por nós, sempre, na medida que nós permitimos que eles trabalhem por nós. A confiança neles, a confiança de um futuro, de um destino melhor, que vai nos permitir, portanto, passar com resignação as dificuldades da matéria, com fé, com coragem, com luta, com equilíbrio. Aí temos aí a tolerância e a fraternidade, as duas de baixo aí da esquerda. Tolerância e fraternidade, duas que caminham juntas também, muito importantes, até porque para que eu haja com fraternidade com o outro, para que eu haja sempre me preocupando com o bem-estar do outro, com a felicidade do outro, eu tenho que ter tolerância para com ele, né? Se eu sou intolerante, eu já não consigo ser fraterno com o meu próximo. Então, é necessário, para que a gente viva o Evangelho, a gente precisa praticar essa tolerância, essa fraternidade. A essência da vivência do Evangelho é a fraternidade. O equilíbrio e a vigilância, importantíssimos também, caminham juntos também, essas duas aí da direita, não é? Temos que procurar o equilíbrio. Nós estamos na matéria, nós temos sim que nos preocupar com coisas materiais, sim, com equilíbrio. Dinheiro é importante? É. Lazer é importante? É. Assim como família, assim como fé, assim como discrição, assim como todas as outras virtudes. Assim. Então, equilíbrio. É necessário equilíbrio. Não é ignorar as necessidades materiais, nem viver sem o desejo de crescer financeiramente, materialmente, não tem problema nenhum, até porque, na verdade, esse desejo de uma condição material melhor nos impulsiona ao trabalho, ao estudo, ao progresso. Então, isso não tem nada de errado. O erro está quando a gente sai do equilíbrio. E aí, somos negligentes com as questões espirituais e excessivamente apegados às materiais. Saímos do equilíbrio, esse é o problema. E para que a gente mantenha o equilíbrio, é necessário vigilância constante. Constante, porque a gente tem uma facilidade muito grande em se perder, em sair do equilíbrio. Muito fácil. Então, caminha junto à vigilância, exatamente para que a gente, estou exagerando, calma, deixa eu usar o conhecimento que eu tenho aqui, deixa eu reavaliar aqui minha lista de valores, de prioridades, porque estou saindo do equilíbrio, estou saindo dos limites. A vigilância é fundamental, tanto que é uma das recomendações do Cristo, né? Vigiai e orai, o que nos leva a esse último ponto central aí, a oração, hábito extremamente importante na nossa experiência material. A gente não pode sequer cogitar de viver uma existência toda na matéria sem o hábito da oração. A oração, o nosso momento, né, em que a gente estabelece a ligação mais forte que a gente consegue com a espiritualidade e todas as consequências benéficas dessa ligação. E não cabe aqui a gente discutir muito sobre oração, porque é tão importante que nós temos uma palestra especificamente para falar de oração. E essa palestra já está disponível na sala de palestras aí do nosso grupo do Facebook. Então, está lá discutido, né? É tão importante que a gente tem uma palestra só para isso. Então, isso são coisas, hábitos, virtudes que nós temos que trabalhar quando estamos aqui na matéria. É muito importante que a gente não perca o foco disso daí. Estamos na matéria para trabalhar o espírito. Então, a gente tem que se manter focado. Continuando aqui a nossa palestra, a casa espírita, ela também é mais do que uma casa física que serve de sede. Então, nós temos a nossa FEAP, que conhecemos, né, com aquelas suas dimensões físicas limitadas, até crescemos aí ao longo dos anos, mas vale lembrar, né, que o espaço físico acaba sempre rapidamente ficando pequeno em relação à quantidade de trabalho que a gente tem. Isso é bom, porque a gente está ali para trabalhar mesmo, isso é bom, né? Mas a casa espírita, ela é mais.
do que aquele espaço físico. Ela é todo um complexo espiritual que trabalha nos dois planos da vida, o plano físico e também trabalha no plano extrafísico, portanto, com duas humanidades, a dos encarnados e a dos desencarnados, né? Que, claro que juntas compõem uma humanidade só daqui do nosso planeta, no caso. Mas só para lembrar que o trabalho ele é muito intenso e ele envolve não só essa equipe de encarnados, mas uma equipe muito maior de desencarnados, trabalhando junto para que os serviços, os tratamentos, as atividades possam seguir da melhor maneira possível. E significa também dizer que a casa não está limitada às suas dimensões físicas, que esse complexo espiritual ele é muito maior do que as dimensões físicas da casa. Nós, da FEAP, sabemos que a instituição espiritual, né, ligada à FEAP, ela se chama Instituição Nossa Senhora de Lourdes. É o complexo espiritual do qual a FEAP, na matéria, é um dos braços na matéria dessa grande instituição. É uma instituição enorme, enorme, com creches, escolas, com parques, com laboratórios, com muita coisa, de tudo, na verdade. É um complexo espiritual gigantesco, com áreas de isolamento, contenção, né, de segurança máxima, vamos dizer assim. Tem tudo isso. E que os trabalhos que a gente faz na parte material são sempre acompanhados e assessorados por uma equipe espiritual que está ali ajudando naquele trabalho feito na matéria, mas ao mesmo tempo não está limitada por aquele espaço material. Por isso que nas nossas palestras, por exemplo, lá na casa, nós temos aquela sala de palestras, onde nós temos ali algumas dezenas de encarnados assistindo a palestra. Mas, em número muito maior, estão os desencarnados assistindo palestras, só que eles não estão limitados ao espaço físico ali da sala, né? Eles estão devidamente acomodados em um espaço extrafísico, no que a gente chama de psicosfera da casa, um ambiente extrafísico, mas assim, imediatamente ligado ali, né? Adjacente à dimensão material da casa, e que as dimensões são muito maiores. Os trabalhos de passe, de cura, por mais que às vezes a gente esteja ali meio apertado numa sala, vamos entender que, de alguma maneira, que a gente não tem como compreender muito bem, porque a nossa percepção de tempo e de espaço é muito limitada, de alguma maneira a espiritualidade está ali trabalhando junto, mas eles não têm problema nenhum de espaço. Nenhum. Na cura, inclusive, de alguma maneira, eles conseguem trabalhar muitas vezes até com um campo aberto, com aqueles pacientes que estão ali numa sala fechada do ambiente físico. Então, é interessante a gente ter isso em mente para que a gente veja como que a nossa percepção do universo ela é muito limitada. A gente está aqui na matéria e a gente é limitado numa percepção tridimensional de espaço, uma percepção linear de espaço. Não é tridimensional. O tempo não é linear. Isso é relativo, como até a gente sabe, né, com os estudos aí de Einstein, todo o trabalho hoje avançando aí no campo da física quântica, que a gente não entende nada, mas está aí para mostrar para a gente que, de fato, a nossa percepção tridimensional do espaço e linear do tempo, ela é acanhada, ela é limitada, nós ainda somos muito limitados. A espiritualidade, não são ilimitados como um espírito puro, perfeito, mas eles não têm essas mesmas limitações que nós temos, já tem muito menos limitações, então trabalham junto com a gente, mas incorporando essas questões que a gente não compreende direito e sendo menos limitados em espaço, em tempo. Então é muito interessante isso daí. Então vamos entender que, e por isso mesmo que o número de desencarnados atendido é muito superior ao número de encarnados, porque é todo um complexo espiritual que vai muito além do que a gente está percebendo com os nossos sentidos físicos. Podemos, então, destacar, né, que um centro espírita, ele, fazendo um breve resumo do que a gente conversou até agora, desempenha um papel importante na divulgação do espiritismo. Vejam que é divulgação, não é ninguém vira um mestre em espiritismo porque assistiu ao nosso conjunto de 15 palestras, por exemplo. É divulgação, mas é muito importante
que a gente siga, né, com os nossos estudos. Tem muito material bom aí para a gente aprofundar o nosso conhecimento. Busca dar orientação e amparo a todos os que procuram, por isso que é uma escola que não é só de transmitir conhecimentos, mas é de dar orientação, de dar amparo através dos tratamentos, serve de núcleo de estudo, de fraternidade, de oração, de trabalho, com base no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, isso é, com todos os esclarecimentos que a gente tem hoje, a partir do Espiritismo, e que, há 2000 anos atrás, Jesus não podia tocar abertamente, diretamente nesses pontos, porque a gente não tinha realmente um amadurecimento cultural, intelectual, para que pudesse tratar dessas questões. Mas hoje, à luz da doutrina espírita, a gente consegue voltar à essência do Evangelho, trabalhar com esse conceito de fé raciocinada, que é muito importante, que o Espiritismo procura trabalhar, né? Acreditar porque compreendo, e não porque sinto que tenho que acreditar e pronto, né? Isso é importante, é o conceito de fé raciocinada. Propicia a seus frequentadores oportunidade de exercitar seu aprimoramento íntimo pela vivência do Evangelho. Estimula, né, essa oportunidade. Isso aqui, através da fé raciocinada, o Centro Espírita vai buscar estimular em cada um dos seus pacientes, inclusive nós médiuns, o aprimoramento íntimo pela vivência do Evangelho. O caminho para o aprimoramento íntimo é esse, é o que Jesus mostrou quando veio encarnado entre nós. São os seus ensinamentos, é o Evangelho. O caminho é esse. Não mudou, né? O Espiritismo não está inventando um novo caminho, não. O caminho é esse. O centro precisa agir, né, conforme as diretrizes básicas da codificação, sempre mostrando que o Espiritismo, na verdade, ele tem uma dinâmica progressiva. Isso é importante. Kardec, ele não terminou o Espiritismo, ele fez as bases, ele fez a codificação das bases do Espiritismo. Nós temos esses 5 livros aí, né, que contém, então, essa codificação, que nós chamamos o conjunto de Pentateuco, são 5 obras, que tem, então, essa codificação. Ali é a base, ali é o alicerce. Mas Kardec deixou, inclusive, bem claro que o Espiritismo, ele progride junto com a ciência, ele progride junto com o amadurecimento cultural e intelectual da humanidade. Então, ele não encerrou o Espiritismo, ele codificou as bases, as fundações. E sobre essas fundações, a gente vai agregando mais conhecimento à medida que nós, como humanidade, vamos evoluindo. Então, muita coisa a gente conhece, a gente faz hoje, que vai além do que a gente está ali na codificação, mas tudo está alicerçado sobre a codificação. A gente tem como primeiro livro, né, da codificação, o livro que está aí no centro, o Livro dos Espíritos, um livro de 1019 questões, dividida em 4 partes, e esse Livro dos Espíritos, de certa forma, ele engloba os outros 4 livros. Os outros 4 livros, eles, na verdade, cada um pega uma dessas 4 partes do Livro dos Espíritos e disseca um pouco mais. Então, a gente tem as 1019 questões no Livro dos Espíritos e a gente depois tem, não na ordem que foi publicado, mas na ordem em que eles trabalham as partes, né? Ali, abordando mais a primeira parte do Livro dos Espíritos, que vai das questões de 1 a 329, a primeira parte, que é das causas primárias, como é chamada no Livro dos Espíritos, nós temos a Gênese. Então, se a gente fosse resumir em uma palavra só cada livro, né, em uma palavra não, mas em uma pergunta breve cada livro, a gente definiria como quem sou para o Livro dos Espíritos, e aí já dissecando mais a primeira parte do Livro dos Espíritos, das causas primárias, a gente tem a Gênese com de onde vim. Depois, abordando mais detalhadamente a segunda parte do mundo dos espíritos, como é chamada, a gente tem o Livro dos Médiuns, que aí vai das questões 330, continuando da onde a Gênese parou, até a 613. Né? Essas questões aqui estão contempladas ali na segunda parte. A terceira parte, das questões 614 a 919, terceira parte das leis morais, a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que sofro? E, finalmente, indo da questão 920 a 1019, a parte
esperanças e consolações, abordadas com mais detalhes no livro O Céu e o Inferno. Então, essas 5 obras juntas, elas fazem a codificação, as fundações da doutrina espírita. Mas esse conhecimento, o espiritismo, eu gosto de fazer a comparação, ele é como um prédio enorme, um arranha-céus. Você precisa das fundações, das bases seguras. Porque se você for construir um arranha-céus e você não tiver com as fundações bem feitas, o que vai acontecer com essa construção, com esse prédio? Ele vai cair. E vai ser um desastre. Agora, por outro lado, não adianta muito você ter fundações fortíssimas, belíssimas, capazes de sustentar um arranha-céus, e aí você constrói só térreo. Você aproveitou? Aproveitou. Mas podia ter aproveitado mais, porque aquelas fundações ali suportam muito mais do que isso. Então, você tem que ter as fundações bem sólidas. E à medida que, conforme elas estão bem construídas, você pode ir construindo e deve construir, né, os outros andares do estudo, do conhecimento. É uma doutrina progressiva. Kardec deixou isso bem claro. Então, como funciona na FEAP? Partindo agora para a segunda parte aqui da nossa palestra de hoje, né? Indo agora mais especificamente, focando no como que funciona especificamente o tratamento na FEAP. Ela funciona com base na codificação e tem sim como fundamento esse aspecto progressivo, progressista da doutrina. Por isso que a gente trabalha com determinados tratamentos, como a apometria, por exemplo, e a gente tem, né, a palestra, que já está também publicada na sala de palestras do grupo do Facebook, que fala especificamente sobre apometria, né? Então, quem ainda não assistiu pode ir lá assistir, mas ela é um trabalho, a apometria, ela é um tratamento que claramente demonstra o aspecto progressista da doutrina espírita, com base em tudo que foi aprendido pelos grupos espíritas desde o século XIX, quando Kardec começou o trabalho. A gente tem hoje essas técnicas de apometria e que são mais uma ferramenta para nos ajudar. Lembrando que nós é que vamos construir a nossa felicidade. Não é a apometria, não é a desobsessão, não é a cura, nós. Mas nós vamos aperfeiçoando o leque de tratamentos e as possibilidades de intercâmbio com a espiritualidade para que possamos ser auxiliados no nosso trabalho de transformação. Quando o paciente chega pela primeira vez na casa, vai fazer o seu cadastro lá na recepção, vai tirar sua fotinho, vai receber um cartão para acompanhar o tratamento, como todos vocês fizeram. Como sabemos também, o tratamento básico vai constar de 15 palestras, que vão sendo carimbadas ali toda semana, né? Uma palestra por semana, 5 desobsessões e 5 curas. Tudo isso é integrado conforme a gente vai mostrar aqui, né? E eu acredito que todos vocês já sabem. O paciente ele vai assistindo uma vez por semana as palestras. Quando ele chega, ele primeiro se dirige à recepção, apresenta o cartãozinho dele, ele vai ter o cartãozinho dele carimbado, atestando que ele assistiu aquela palestra daquela semana. Então, não é necessário, portanto, você ir à FEAP mais de uma vez na mesma semana, porque é a mesma palestra, ainda que com palestrantes diferentes, que vai ser dada ao longo de toda aquela semana, né, de segunda a sábado. Só vai mudar na segunda-feira seguinte. Então, é importante que a gente, pelo menos, procure, em toda aquela semana, um dos horários de palestras. A gente tem palestras segunda, tem palestra, né, quarta, quinta, sexta, sábado, segunda, quarta e sexta, de manhã, né, de manhã não, perdão, né, de tarde e de noite, né? Sábado temos 2 horários de manhã, na quinta-feira temos um horário de tarde, a gente tem muito horário de palestra, e basta que em cada semana o paciente escolha um desses horários para ir lá na casa e assistir a palestra. Então, dá. Se a gente quiser mesmo fazer o tratamento, dá.
para a gente ver, né? Porque não precisa ser o mesmo dia e horário toda semana. Cada semana você é livre para escolher qual é o dia e horário daquela semana que você vai assistir a palestra. Quando você assistir a 5ª palestra, você pode também começar a fazer, e deve, né? Faz parte do tratamento, começar a fazer as desobsessões, que essas são feitas às quintas-feiras. Você pode chegar, né, na parte da tarde, né? Acredito que começa entre 3 ou 4 horas, eu não estou na casa nesse horário, e pode chegar até 8 horas da noite. Você chegando 8 horas da noite, você vai ficar na fila, pode ser atendido 8h30, 9 horas da noite, mas vai ser atendido. O paciente pode chegar até às 20 horas. E vai ser feita a desobsessão também toda quinta-feira, durante 5 semanas. Enquanto isso, o paciente continua assistindo às palestras semanais, no horário que for melhor para ele. Terminou a 5ª desobsessão, depois de 5 semanas, então, de desobsessão, ele passa para as sessões de cura, que acontecem às quartas-feiras, na mesma sala de desobsessão. Então, também, às quartas-feiras, uma vez por semana, portanto, durante 5 semanas, vai continuar assistindo palestra uma vez por semana também, durante esse período todo, até completar as 15 palestras, 5 desobsessões, 5 curas. Vejam, conversando rapidamente sobre a desobsessão e a cura, né? E a palestra também. Palestra. Muito importante que a gente fique atento, que a gente, portanto, evite o sono dominar a gente não prestar atenção. É importante que a gente vá de coração aberto, querendo assistir aquela palestra, querendo absorver aquilo que vai ser passado, faça o nosso melhor ali, é muito importante. Na desobsessão, entendam que sempre vocês vão receber recomendação de fiquem de olhos fechados e mantenham-se em prece. Sempre assim. Por quê? Porque essa é a melhor maneira do paciente colaborar para uma boa desobsessão. A desobsessão, ela não existe para satisfazer a curiosidade do paciente. O paciente é curioso? Eu também já fui paciente. O paciente é curioso? A maioria está doido para ouvir e para saber qual é a situação do passado, o que aconteceu, o que está sendo feito. O paciente é curioso, mas a gente vai colaborar para uma boa desobsessão se a gente ficar de olhinhos fechados em prece. Mas eu estou ouvindo. Você está ouvindo? É normal, porque a distância é próxima, às vezes o médium está falando mais alto, está ouvindo, mas não interaja com aquilo. Significa o quê? Não fica direcionando seu pensamento ali para o lado, não fica direcionando seu pensamento querendo conversar mentalmente, junto ali com o trabalho que os médiuns que estão te atendendo estão fazendo, porque isso é a pior coisa que você pode fazer na desobsessão e atrapalha mesmo, dá um trabalho enorme, principalmente para a equipe espiritual, e atrapalha o médium que está ali fazendo a psicofonia. Não faça isso. Então, quando a gente fala fica em prece, prece é para o alto, é você pensando e direcionando para Deus, para o seu guia espiritual, para a espiritualidade, que tudo possa seguir bem ali, possa ser resolvido da melhor maneira. Mesmo que você esteja ouvindo, e que aí, eu estou ouvindo, e aí, poxa, pelo que ele está falando, eu ouvi que eu fiz muito mal a ele, eu quero pedir desculpas. A desobsessão não é hora de você pedir desculpas para o irmão que está sendo atendido, porque ele está dizendo que você fez horrores com ele. A equipe que está ali, a espiritual e a encarnada, vai trabalhar isso. Você não tem que ficar pedindo desculpas para ele mentalmente. Você faz a prece para o alto, para que tudo corra bem, para que tudo fique bem, independente do que você estiver ouvindo. Não fique interagindo mentalmente com o que está acontecendo ali na desobsessão, porque a finalidade é resolver uma situação espiritual que envolve, via de regra, né? Envolve um outro irmão, e a gente está ali para amparar aquele irmão e resolver essa situação. Mas, da parte sua, do encarnado, seu trabalho ele continua sendo o mesmo. Vivenciar o evangelho, cumprir seus deveres familiares, profissionais, espirituais, continua sendo o mesmo. Você vai se ajudar e ajudar aquele irmão fazendo isso, procurando vivenciar o evangelho. Aquela situação específica, deixa a equipe trabalhar.
na cura. Vai chegar lá, primeiro, a gente pede que tirem os objetos de metal, que de preferência usem roupas claras. Por quê? Porque tudo isso vai ajudar na absorção e na circulação da energia lá da cura. Tem todo aquele pedido também para que vocês façam a dieta, né? Restrição de álcool, de consumo de qualquer tipo de carne, lembrando, né, que carne branca também é carne, a restrição à abstinência sexual, 24 horas antes e 24 horas depois do tratamento de cura. Tudo isso é para quê? Para que a nossa energia esteja o mais limpa possível, para que a gente possa absorver e permitir a adequada circulação daquelas energias da cura, que são muito sutis, muito sutis. Então, é muito fácil a gente desperdiçar as energias da cura se a gente não tiver com o meio energético adequado para essa energia circular. Então, essas 24 horas de abstinência de coisas materiais, como o fumo, a carne, o álcool, o sexo, ajudam a gente a absorver e deixar essa energia da cura circular. É claro que a gente também precisa de uma vigilância mental nisso também, né? Claro, mas isso está subentendido, né? Para isso que a gente é a proposta do tratamento espiritual. A gente só reforça alguns cuidados materiais que vão influenciar na qualidade da nossa energia e que vão ajudar a gente a aproveitar melhor aquilo. As roupas claras vão ajudar para que a energia possa ser melhor absorvida. A ausência de metais vai ajudar, porque o metal ele atrai a energia. E existe, sim, claro, toda uma matriz extrafísica por trás daquela peça de metal, como existe em tudo no universo, se está estruturado na matéria, é porque tem estruturações, né? Há estruturas também em outras dimensões para dar suporte àquela estrutura material. Então, isso vai fazer com que a energia tenda a ser atraída por aquele metal. Gosto de citar um exemplo de uma colega que estava dando passe e não lembrou que estava de brincos metálicos. O médium de passe não pode estar usando metal na hora que vai dar passe. Ela estava de brincos e não lembrava. Normal, a mulher que passa o dia inteiro com brinco na orelha nem lembra que tem brinco na orelha. Então, ela esqueceu de tirar. E ela tem uma sensibilidade mediúnica mais aguçada. Ela estava sentindo um desconforto, um formigamento nas orelhas e não sabia o que era. Estava lá dando passe, mas sentindo um incômodo. Até que em uma determinada hora, acabou o passe, ela levou as mãos às orelhas, porque estava desconfortável. Quando ela levou as mãos às orelhas, ela sentiu os brincos. O formigamento. Isso é, estava acontecendo um desvio de energia ali para onde estavam os brincos. Entendeu? É claro que a espiritualidade vai fazer o que for necessário para que o tratamento não seja prejudicado, mas eles contam com a gente mesmo nessas coisas pequenas, é nossa responsabilidade, a gente ajudá-los da melhor maneira possível, fazer a nossa parte. Então, tirem os metais, sim, procurem, se possível, roupas claras, se possível. Colaborem, sim, porque ainda que isso não esteja explícito, Kardec não falou que para tomar passe, ou para passe a gente nem faz essas exigências, né? Faz mais para a cura, porque a energia da cura é muito sutil. A gente, mas Kardec não falou nada de coa, de metal, não sei. Não, Kardec tinha coisas mais importantes para fazer no século XIX, a codificação. Isso são detalhes, sim, detalhes, que a gente sabe melhor hoje, século XXI. Então, mas estão aí, são coisas reais. Então, a gente deve procurar colaborar com o nosso próprio tratamento da melhor maneira possível. Durante o tratamento, o paciente terá o benefício do passe, não é? Sempre cheque com antecedência, tome seu passe, ele vai ajudar como um trabalho de higienização das suas energias, para que você consiga, então, estar com uma qualidade de energia melhor e aproveitar melhor o tratamento. Vale lembrar que enquanto a gente está ali, por exemplo, até assistindo palestra, a gente está recebendo um tratamento energético da equipe espiritual também. A gente não está simplesmente assistindo palestra. Esse tratamento energético, ele já acontece a partir do momento que a gente entra na casa. Entrou na FEAP, você já está em tratamento. Por isso, inclusive, que a gente pede, entrou na casa com tratamento, não saia. Eu cheguei muito cedo, deixa eu aproveitar aqui, deixa eu ir na rua rapidinho e depois eu volto. Não faça isso. Você entrou na casa, você já está em tratamento. Você já está sendo preparado
para palestra, para cura, para desobsessão. Já está. Mantenha os seus pensamentos em equilíbrio, procure tirar as preocupações do dia a dia naquele momento, fique na casa, aguarde o tratamento, porque, na verdade, o seu tratamento já começou. Nós somos mais do que um corpo físico. Nós já estamos em tratamento quando a gente entra na casa. Se você sai, você jogou fora tudo isso. É falta até de respeito da nossa parte com a equipe espiritual e a gente não está fazendo o melhor para a gente. E aí, a responsabilidade é de quem? Da equipe espiritual ou nossa? Pela nossa felicidade? Já não está claro que é nossa? Então, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que ter vontade, disciplina, assiduidade, concentração, procurar estudar, sim, dentro das nossas possibilidades de tempo, procurar agregar mais estudo, mais leitura sobre o espiritismo, né? A gente sabe que a gente está muito ocupado hoje em dia, a vida é muito corrida, então é claro que cada um estudando dentro do que for possível para si, mas é bom que a gente estude, que a gente vá além do que foi colocado na palestra. Além desse tratamento básico que está contemplado no nosso cartãozinho, a gente sabe que também tem a água magnetizada, tem o galão lá que todo mundo pode pegar um copinho e tomar, a apometria, que tem a palestra sobre isso, os estudos sistemáticos, eles são estudos que eles não têm um controle de frequência. Você é livre para você ir quando você puder, não pode, tudo bem, não vai, não tem um controle, como tem no cartãozinho de tratamento. Tem vários estudos na casa, aí a gente se informa na recepção quais são os estudos que estão acontecendo e quais são os horários. Aí é só chegar lá na hora do estudo, pegar uma senha, porque a sala tem um número limitado de lugares, e assistir ao estudo, né? Temos vários, como estão listados aí. Então, esses são estudos livres, que você pode chegar lá na recepção, pegar uma senha e estudar. Tem o estudo sistematizado, que é o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. E esse é, de certa forma, a gente poderia dizer assim, que é como se fosse um curso básico de espiritismo. É um estudo, como está dizendo aí, sistematizado mesmo. Usa um material organizado pela própria Federação Espírita Brasileira. E aí, a gente faz um controle de presença. Mas esse tem controle de presença. É um curso mesmo, né? Então, quem está interessado nesse, deixa o nome numa lista de espera, na recepção. Quando tem gente suficiente para formar uma nova turma, essa turma ela é formada e você passa a assistir uma vez por semana, uma ou duas, não me recordo agora, dependendo, acho que também depende da turma. Mas, enfim, esse aí é um curso, aí a presença vai ser controlada também. Tem a evangelização, aí está de 7 a 17, mas, na verdade, atualmente ela é feita de 4 anos até os 17. É o meu slide que está desatualizado, tá? Tem a evangelização, que é já um trabalho feito com as crianças e os adolescentes e jovens, já de proximidade com o evangelho, um trabalho muito bom. É importante sempre que essa criança, esse jovem, ele tenha um responsável que também esteja fazendo tratamento, que tenha uma ligação com a FEAP, tá? É importante, não é só desovar o jovem ali na FEAP e achar que pronto, agora a FEAP vai resolver todos os problemas, ele vai ser um jovem, um adulto maravilhoso. E aí os responsáveis nem sabem o que é FEAP direito. Não é assim, não. Família é família. Então, evangelização, trabalho magnífico de estímulo, né? Aos valores éticos, aos valores do evangelho. Mais para frente com os jovens já, né? Já é mais trabalhado um pouco de conhecimento do espiritismo em si. E isso é feito por gente capacitada em cada faixa etária, muito bem programado, muito bem coordenado, por gente que tem, inclusive, capacitação acadêmica para coordenar isso, tá? Podem ter certeza disso. E os responsáveis por essas crianças, esses jovens, eles têm que ter também uma ligação com estar fazendo tratamento na casa, estar fazendo algum estudo na casa, mas eles têm que também ter ali a ligação deles com a casa, junto com aquela criança ou aquele jovem. A harmonização do espírito, que é um trabalho que muita gente gosta também, tem muitos vídeos aí da harmonização colocados também no grupo
da FEAP no Facebook, então quem tiver interesse, muita gente gosta, né? Vale a pena assistir aos vídeos, participar também. Nossas normas de funcionamento, né? É importante que a gente procure assistir todas as palestras, aos 15 temas, para que a gente possa ter uma compreensão mais abrangente de todo esse conjunto de temas que a gente considera como os principais. Então, não é simplesmente eu, vou assistir aqui 15 palestras. Procure não faltar. Procure assistir, ao invés de assistir uma mesma palestra 2, 3 vezes, porque faltou em outra, procure se organizar e assistir todas as palestras. Todos os temas são importantes numa compreensão do todo. Óbvio que vai ser sempre observada a frequência, né, para que você procure, para que você assista as palestras, para que você realmente mostre que você está se empenhando no tratamento, porque não adianta a gente querer, espero, né, que isso já tenha ficado muito claro, não adianta a gente querer terceirizar a responsabilidade de construir uma realidade mais feliz para a gente. A nossa evolução espiritual ela é fruto de um trabalho íntimo, individual nosso. Então, não adianta, não tem benefício nenhum de tratamento se eu não for o principal agente do tratamento. E terminou o cartão? Completei meu cartão. Busque orientação da direção da casa. Completei meu cartão? Não desaparece da casa só porque completou o cartão, não. Completou o cartão? Chega lá na recepção, fala, completei o cartão. Então, gostaria, né, de agora de conversar com a direção da casa, porque você vai receber alguma orientação, você vai ter algumas palavras importantes para você ouvir quando você completar o cartão. E dessa conversa com a direção da casa, após o término do seu cartão, podem seguir várias sugestões. Pode ser recomendado que você faça outro cartão de tratamento. Muitas vezes é feito até uma consulta à equipe espiritual da casa para que eles digam qual é o melhor caminho para você que terminou o seu cartão, se necessário vai ser feito também. Então, procure a direção da casa quando você terminar o cartão e aí talvez haja a recomendação de você fazer um novo cartão por vários motivos. Desde um aproveitamento que não foi tão bom quanto deveria do primeiro cartão, até outros motivos, como sim, existe uma necessidade, e se for o caso de outro motivo, vai ser sempre explicado, vai ficar muito claro nessa conversa, ou talvez até na consulta feita, então vale a pena. Mas é normal que pacientes da casa façam mais de um cartão? Normal, não tem nada de mais nisso. Pode ser o que seja interessante mesmo. Pode ser necessário, dependendo de como for essa conversa, que o paciente tenha que preencher um relatório e ser encaminhado para a apometria. Se ele for encaminhado para a apometria, ele vai continuar fazendo cartão, ele vai renovar o cartão, ele vai fazer um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, enquanto estiver sendo tratado em apometria, que não tem um prazo fixo para terminar, conforme as necessidades daquele paciente, da questão que está sendo trabalhada, enquanto estiver em atendimento na apometria, vai ficar fazendo cartão de tratamento na FEAP. Então, esse é um dos motivos pelos quais muitos pacientes fazem vários cartões. A apometria pode ser que seja resolvida em uma sessão só, ou pode ser que seja resolvida em várias sessões, ocorrendo ao longo de meses, pode ser. Então, são situações específicas ligadas ao paciente que vão ser trabalhadas. Então, se for esse o caso, o paciente vai ser instruído a preencher um relatório. Você abre seu coração nesse relatório, você escreva tudo que você anda sentindo, o que te incomoda, que te preocupa. Seja absolutamente sincero nesse relatório, ele é totalmente confidencial, mas você precisa confiar, e quem confia se abre à equipe da casa para que realmente o resultado possa ser o melhor possível. Não é questão de a espiritualidade sabe que eu tenho, eu não preciso falar. Não, a questão é o quanto você está disposto a confiar, a se abrir e a mudar. E para o tratamento ser eficaz, você tem que confiar. Claro que sim, imagina, eu vou no médico, mas não confio, então não faço o que ele manda eu fazer e pronto. Não é. Então, abra seu coração, se for esse o caso, fale tudo, na própria conversa com a direção da casa. Se abra, se tiver que fazer esse relatório, escreva com absoluta sinceridade e tenha confiança de que o encaminhamento vai ser da melhor maneira possível. Pode ser também que após o primeiro, ou segundo, ou terceiro, que for o cartão, em algum momento, você tenha a indicação também para o curso de passe. Isso é,
que você seja convidado, se tiver interesse, em começar os cursos preparatórios para que você ingresse como um médium da casa. Então, o curso de passe, ele é o primeiro dos cursos da casa e que já procura preparar aquela pessoa para que ela possa trabalhar como um médium da casa. Todos nós que usamos essa camisa da FIAP, que somos médiuns da FIAP hoje, todos nós já fomos pacientes, somos até hoje, né? Todos sempre somos pacientes. O médium é um paciente eterno da casa. Mas todos nós já passamos pelo cartãozinho de tratamento, um ou mais, e aí ingressamos no curso de passe para começar a ajudar na casa como médiuns. Então, se a gente tiver interesse, é uma possibilidade também. Naturalmente que em todos esses casos será observada a assiduidade no tratamento. Então, essa é a nossa palestra de hoje, né? Encerramos aqui o conteúdo dos slides e é natural que talvez a gente tenha ainda algumas dúvidas, a gente não está aqui com aquele contato presencial, né? Mas vocês podem perguntar fazendo os comentários lá no grupo do Facebook e, de qualquer forma, em algum momento estaremos juntos presencialmente de novo, revendo essas palestras presencialmente, tirando dúvidas presencialmente. Espero que possa ter sido de proveito para vocês. Agradecemos, Pai, pela oportunidade da palestra, pelos esclarecimentos, pelas reflexões. Pedimos sempre o amparo, o carinho, o apoio da espiritualidade, para que a gente possa enraizar esses conhecimentos, assumir a responsabilidade de construirmos a nossa felicidade, construirmos e edificarmos a nossa fé, para que possamos, de fato, para que sejamos os autores da nossa evolução espiritual, como é necessário. Se a gente agradece, pede autorização para o encerramento da palestra de hoje. Graças a Deus. Obrigado.